Amém. Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9, rapidinho. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. A palavra de Deus diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Vou ler de novo. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Estamos no início do mês, e eu queria dar essa breve palavra sobre dízimo e oferta, e duas palavras me chamaram a atenção. Primeira palavra, ela é honra, que no original, kabed, lá do original em hebraico, vem da raiz da palavra kavod, que tem um sentido original de valor, de peso, de glória, de importância, aquilo que tem grande significado na nossa vida. Então, honrar ao Senhor não significa apenas tratar Deus com respeito. Honrar ao Senhor não significa apenas falar palavras bonitas a Deus. Honrar ao Senhor é dar o peso que Ele merece na nossa vida, é colocá-lo como alguém maior em valor e em prioridade. Quando o provérbio diz honra ao Senhor com os teus bens, a ideia é que nossos recursos revelem quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Isso conecta com aquilo que Jesus ele falou lá em Mateus 6:21. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também está o seu coração. Então, quando honramos a Deus, Deus ele tem o lugar de prioridade no nosso coração. Não é apenas palavras bonitas, é de fato Ele ser o principal, Ele ser o primeiro, o mais importante. E a segunda palavra que me chamou a atenção nesse texto é primícias, que vem da palavra original grega reshit, que tem um significado justamente sobre começo, aquilo que vem primeiro, o princípio, a parte principal, aquilo que vem antes de tudo. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e terra. Então, quando Deus pede as primícias, Ele não está simplesmente falando do primeiro valor entregue, Ele está tratando de um lugar de prioridade. Eu ouvi algo interessante essa semana, que era dois homens conversando num podcast, que edifica bastante, e ele falava assim: qual é a primeira voz que você escuta no seu dia? E eu fiquei pensando, verdade, muita gente acorda, pega o celular, coloca no Facebook, no Instagram, no YouTube, mas o Senhor quer um lugar de primícia, de prioridade, que Ele seja a primeira voz a ecoar no nosso coração, do dia até mesmo a última voz da noite. E isso também é na nossa vida financeira. Quando colocamos o Senhor como prioridade, e aqui não é colocar ninguém na parede, não é falar que você deve fazer isso, não, mas é um princípio bíblico,
está escrito: honre o Senhor com as primícias da tua renda, e os seus celeiros ficarão cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor, coloque Ele como lugar de prioridade, e com certeza veremos o fruto da fidelidade de Deus, porque nós não confiamos num Deus qualquer, nós confiamos num Deus vivo, verdadeiro e que cumpre promessas. Amém? Se coloque de pé, vamos ofertar, vamos dizimar. Eu vou orar pelos dízimos, pelas ofertas nesse momento. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por todo aquele que é fiel, Senhor, dizimista, fiel ofertante, Pai. Por aqueles que te colocam, Senhor, num lugar de prioridade, Deus, em tudo que fazem. E o tudo, Senhor, também inclui as nossas finanças, Deus, porque sabemos que é uma parte importante da nossa vida. Sabemos que quando estamos bem estabilizados, Senhor, conseguimos, Senhor, ter um sono melhor, conseguimos ter um coração menos preocupado. Por isso, Senhor, devemos te entregar, Pai, e por isso devemos colocar em tuas mãos a nossa vida financeira. Assim eu oro, Senhor, por aquele que é autônomo, Pai, por aquele que é empresário, aquele que é assalariado, aquele, Senhor, que tem um grande ou um pequeno negócio, aquele que trabalha, Senhor, e é concursado, todos aqueles, Senhor, que estão fazendo algo, Senhor, para que a sua renda aumente, que o Senhor venha prosperar, abrir portas, Deus, porque o Senhor é o Senhor que abre portas. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida financeira da tua igreja, Pai, de uma forma grande, de uma forma, Senhor, poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Então traga seu dízimo, sua oferta na casa do Senhor. Se você quiser também, temos o nosso Pix aqui, ou o QR Code. Fique à vontade.